Fala amigos, beleza? Vocês pediram, nós anotamos e finalmente aqui está. Contaremos para vocês neste vídeo o resumo da história do ramal de Descalvado, em que seus projetos e obras foram iniciados no ano de 1873, a fim de prolongar a linha da Companhia Paulista. Então chega de enrolação, acomodem-se, preparem um lanchinho e vamos ao que interessa, né pessoal? Solta o vapor! Bom, meus amigos, antes de começarmos de fato a falar sobre o ramal de Descalvado, vocês aí sabem o que é um ramal? Então vamos para uma explicação bem rápida. O termo ramal é usado nas ferrovias para designar uma linha subsidiária de uma linha tronco ou a outro ramal, que realmente este pode partir da via principal. Os ramais servem para ligar pontos importantes mais distantes e geralmente possui poucas estações, uma vez que ele terá um término curto. Desde 1881 até o ano de 1916, o ramal de Descalvado era apenas considerado a linha-tronco da Companhia Paulista, onde o desenvolvimento daquela região afamada possui uma importante história e teve influência de forma direta com ações tomadas pelas ferrovias paulistas já no final do século XIX. Em 1873, ano em que o ramal de Descalvado teve início em seus projetos de fato, a fim de prolongar boa parte da linha da Paulista até o rio Mogi Guaçu, ou rio Mogi, como era mais conhecido naquela época, para que pudesse ser feito o cruzamento do rio, chegando posteriormente a Ribeirão Preto. Os planos do projeto foi dividido em algumas partes. A primeira visava diretamente atingir o rio, e depois de vários estudos, nos quais se decide pela construção de todo o trecho em bitola métrica, e dando início para o ramal saindo de Ibicaba e não de Cordeiro, como fora feito. Decidiu-se então por fazê-lo no ponto em que havia uma balsa para cruzar o rio. No ano de 1876, iniciaram-se oficialmente as obras, que partindo da estação recém-construída de Cordeiro, hoje o pequeno município da região de Limeira, conhecido como Cordeirópolis, chegaria em abril de 1877 no município de Araras. Em outubro daquele mesmo ano, no município de Leme, já no final de 1878 a Pirassununga, até atingir em janeiro de 1880 o Porto do Ferreira, hoje conhecido como Porto Ferreira. Naquele mesmo ano de 1880, o ramal, que era na época comumente conhecido de Estrada de Ferro do Mogi Guaçu, e era na verdade a linha-tronco da Paulista. Entretanto, várias jogadas políticas deram à Companhia Mogiana e não à Paulista o direito de chegar até Ribeirão Preto, em que a Mogiana já estava naquela época parada em Casa Branca, no interior de São Paulo, e portanto, do outro lado da margem, por assim dizer, e a linha então somente pôde ser desviada para o oeste, atingindo Descalvado em dezembro de 1881, quase 2 anos depois. No entanto, a Companhia Paulista se resumia a isso: a linha-tronco Jundiaí-Descalvado e um pequeno ramal de Cordeiro a Rio Claro, mas na época, o governo brasileiro tinha uma diretriz para realizar a construção de uma linha que alcançaria a região de Cuiabá e até mesmo com a fronteira do Paraguai. Por conta da Guerra do Paraguai e por defesa do governo, foi criada uma diretriz para tal. O sistema de navegação no rio Mogi começou a funcionar no ano de 1886. E o novo ramal inicialmente chamado de Ramal de Emas, pelo fato de que chegava apenas até a Cachoeira das Emas, e no fim do ramal de Santa Veridiana, porque atingia a fazenda do mesmo nome, de propriedade do então poderoso presidente da empresa, e foi construído de 1886 a 1893, quando foi totalmente entregue, mas não sem ter uma enorme oposição da Companhia Mogiana, que acusava com dentes e ossos a Paulista de invadir a sua zona privilegiada. Bom, na verdade a ponta do ramal de Santa Veridiana, por assim dizer, chegava a apenas 1 quilômetro da linha-tronco da Mogiana, né?
Mas em 1893, quando a Paulista entregou o ramal finalizado, já fazia praticamente um ano que ela comprou duas pequenas ferrovias, ambas de bitola estreita com 60 centímetros, a Estrada de Ferro Santa Rita e a Companhia Descalvadense, que se transformaram imediatamente no ramal de Santa Rita e no ramal de Descalvadense. Tudo isso aconteceu no mesmo período em que a Paulista adquiriu o controle da Rio Clarense. A Companhia Paulista pagou para obter o trecho da Estrada de Ferro Rio Clarense, um valor muito acima do que a ferrovia realmente valia, mas foi necessário pelo fato da Paulista precisar seguir em frente, e uma das primeiras medidas tomadas pela ferrovia foi alterar totalmente o perfil da linha. E isso foi se seguindo por alguns anos até a região de Tirapina, local onde pode se encontrar até hoje a estação de Visconde do Rio Claro, que fazia entroncamento com a linha velha da Estrada de Ferro Rio Clarense e a recém-construída linha da Paulista. Não curiosamente, mas este trecho entre Visconde do Rio Claro e Rio Claro se torna o ramal de Analândia. Finalmente, no ano de 1916, com todo este trecho alterado e novo em folha, chegando até São Carlos, o trecho entre Jundiaí e São Carlos foi definido como uma nova linha-tronco da Paulista, e o trecho entre Cordeirópolis e Descalvado foi então transformado no ramal de Descalvado. Por fim, o encerramento do ramal de Analândia constituiu em fechá-lo inicialmente até Analândia e em seguida foi encerrado por definitivo. Um estudo que previa a eletrificação do ramal entre Cordeiro e Pirassununga foi posto em pauta no ano de 1946, visando melhorias no transporte, como também maior rapidez dos trens e a redução de custos operacionais, é claro. Uma vez que para este trecho eletrificado, as locomotivas elétricas mais antigas e mais leves poderiam trafegar pelos mesmos trilhos sem problemas, e cessava por vez os serviços de diversas locomotivas a vapor, caríssimas para manter. Quando em 1953, um novo estudo já preparado apontava outra opção, diferente de eletrificar todo o ramal. Foi proposto que ao invés disso, seria viável a dieselização completa do parque de tração do ramal, substituindo as locomotivas a vapor em tráfego por 7 unidades dieselétricas. Este estudo acabou pela Paulista realizar a compra de 10 locomotivas no ano de 1957, que foram entregues 2 anos depois. Desde este período que as novas máquinas entraram em serviço no ramal, entretanto insuficientes, acabou se mantendo as fiéis locomotivas a vapor até o final da década de 60. Em meados dos anos 70, o ramal de Descalvado perdeu as composições completas de passageiros, que já eram a esta altura trens mistos, no trecho entre Pirassununga e Descalvado. Em fevereiro de 1977, também os trens entre Cordeirópolis e Pirassununga foram suprimidos. Durante esses anos, todas as estações ainda estavam de pé, mas com profundo abandono. Várias delas foram demolidas pela FEPASA nos anos seguintes. As que sobraram tiveram o gosto do abandono total, sendo que nos anos 90, várias delas foram recuperadas para serem usadas como órgãos da prefeitura. Mas os trens de cargas continuaram pelos anos seguintes. Claro que a cada nova passagem dos trens o fluxo era bem menor. A FEPASA manteve tudo operando a ordem de serviço para circulação no ramal apenas quando houvessem cargas, e isso fez com que os trens circulassem no ramal apenas uma vez por semana no final dos anos 80, às vezes nem isso. Em 1991, uma experiência de algumas entidades preservacionistas, na tentativa de recuperar o ramal para fins turísticos, rodaram com um veículo rodoferroviário por todo o ramal. Foi então esta a última viagem pelos seus trilhos. Apesar disso tudo, nunca houve um fechamento definitivo do ramal até então, o que constava em relatórios como circulação suspensa, uma vez que o trecho aparecia em mapas ferroviários mais atualizados. No entanto, os trilhos do ramal foram completamente desmantelados, de Araras a Descalvado em 1996 e de Araras a Cordeirópolis em 2003. Por consequência disso, boa parte do antigo leito da ferrovia está irreconhecível. Pontes e avenidas foram sendo construídas em partes do velho traçado do ramal, ou até mesmo bairros completos. Mas lá em 1996, e a partir disso, já era impossível a volta de trens no ramal, concluindo definitivamente o fim de uma história de 146 anos, desde o projeto original do ramal. Interessante, né, pessoal? Esperamos que vocês tenham gostado e já gostaríamos de aproveitar para convidá-los a se aprofundar ainda mais no assunto, acessando 2 blogs de enorme admiração, o Vapor Mínimo e a Ferrovia Paulista.
A história foi contada em um grande resumo neste vídeo, mas nos dois blogs vocês terão acesso à história completa e com informações muito valiosas. Acessem os blogs através dos links que estão disponíveis na descrição do vídeo, ok? E também aproveita para se inscrever em nosso canal, né? Todas as semanas temos vídeos muito interessantes por aqui, tudo sobre trens, ferrovias e locomotivas. E vira e mexe colocamos um vídeo extra feito no trechão para vocês. E para quem já é inscrito, fica aqui o nosso muito obrigado. Tudo isso nos fortalece para melhorarmos nosso trabalho e, por consequência, criar um conteúdo de qualidade para vocês. Então, até a próxima parada. Tchau, galera!